Dando continuidade, então, quando a gente estuda a estrutura genética de populações, para que as populações estejam em equilíbrio de Hardy-Weinberg, algumas condições devem ser respeitadas. Quais são elas? Essas 3 condições aqui. As populações devem ser grandes, os cruzamentos devem ser aleatórios e não deve haver diferença seletiva entre os genótipos, tá? Não pode ter seleção entre os variados tipos de genótipos. Então, a população grande, cruzamento aleatório, sem seleção entre os variados genótipos. Bem, às vezes nós temos, né, uma diferença de sobrevivência desses genótipos. Se todas as minhas chances de sobrevivência, o máximo valor é igual a 1, pode acontecer de eu ter 1 menos o S, que é a minha chance de sobrevivência, né? Que eu vou dizer como coeficiente de seleção, e vai ser um valor que varia entre 0 e 1, que reduz a chance de sobrevivência através da redução do seu valor adaptativo. É quando nós observamos uma seleção ou uma sobrevivência diferenciada entre qualquer um dos genótipos. Pode ser o homozigoto dominante, pode ser o homozigoto recessivo ou ainda o heterozigoto, tá? Se a gente for olhar as condições, né, para que se exista o equilíbrio de Hardy-Weinberg, nós devemos então, portanto, perceber que a produção de alelos, ela deve respeitar a primeira lei de Mendel e não pode acontecer mutação. A união de alelos, ela deve acontecer através de um acasalamento aleatório, de um tamanho populacional bem grande e com troca genética ausente. Então, não pode ter mutação, não pode ter troca genética, porque senão nós estaríamos diante de um processo de seleção. E a criação dos fenótipos também tem que ser idênticos com o mesmo coeficiente de sobrevivência, porque se nós tivermos a ação de coeficiente de sobrevivência diferenciada, aí a gente vai estar observando a seleção natural. E lembram, uma das condições para que as populações estejam em equilíbrio de Hardy-Weinberg é não haver a seleção natural. Fatores que influenciam na estrutura populacional são exatamente o tamanho populacional, o acasalamento da população e presença, quantidade e padrão de troca genética. Então, vamos dar uma olhadinha no tamanho populacional. O que seria uma população ideal, né? A população ideal é quando nós temos todos os indivíduos contribuindo com o mesmo número de gametas, em média, para a próxima geração. E a amostragem desses gametas segue uma distribuição normal. É quando não se tem um favorecimento de um gameta ou de outro gameta. Tá? Então, é difícil da gente falar um número, né? O ideal é a gente observar esta condição sendo respeitada, ou seja, todos os indivíduos contribuindo com o mesmo número de gametas, em média, para a próxima geração. O acasalamento da população também vai influenciar na estrutura populacional, pois os sistemas de acasalamento são regras que regulam como que os gametas se unem na fertilização e, portanto, definindo a transição da haploidia para a diploidia. Nós temos acasalamento ao acaso, ocorre quando ambos os gametas unidos em um zigoto são retirados ao acaso e independentemente da amostragem gênica. Tá? É o acasalamento ao acaso que deve acontecer para que nós tenhamos o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mas não é só o acasalamento ao acaso que nós observamos na natureza. Nós também temos os preferenciais, né? Temos preferência por iguais e preferência por diferentes, tanto geneticamente quanto fenotipicamente. A preferência por iguais aumenta a frequência de homozigoto, em detrimento do heterozigoto. Já a preferência por diferente promove excessos de heterozigotos, tá?
Nós temos um exemplo em que nós observamos na natureza uma certa vantagem em ser heterozigoto. A seleção pode manter o polimorfismo quando o heterozigoto é mais bem adaptado do que os homozigotos, certo? Então, ser heterozigoto, neste caso, vai ter um valor adaptativo maior do que os homozigotos, sejam eles dominantes ou recessivos. A anemia falciforme é um exemplo desse polimorfismo mantido pela vantagem do heterozigoto. Se a gente for ver, nós temos dois tipos da hemoglobina e nós temos uma hemoglobina com uma certa variação genética, né? Nós temos na primeira molécula a hemoglobina normal e na segunda molécula a hemoglobina com uma variação genética, tá? O alelo da hemoglobina normal a gente está chamando de A e o alelo da hemoglobina falcêmica a gente está chamando de S. Notem a diferença aí das estruturas. Nós temos uma informação de que cerca de 80% dos indivíduos que são SS morrem antes da reprodução, então a chance de sobrevivência deles é muito baixa. E nós temos também uma anemia falciforme em 10% de algumas populações. Tá? Nós temos aqui um estudo em que os médicos observaram que crianças pequenas com malárias, né, com uma densidade do parasita plasmódio no sangue, elas eram 4 vezes menores do que em heterozigotos do que em homozigotos normais. Ele calculou que as crianças heterozigotos tinham uma chance de sobrevivência de 76% maior do que as crianças normais, né, com o genótipo azão. Então aí nós teríamos uma das explicações em que é vantajoso manter, né, o alelo que produz quando na sua homozigose vai produzir aí a anemia falciforme. Tá? Ela pode ser vantajosa no combate ou na eficiência contra a malária. Tá? Isso foi observado fazendo os estudos de sobreposição, tanto da anemia quanto a malária, e aí, através disso é que se percebeu que existem situações em que é vantajoso se manter o heterozigoto, e aí a seleção atua diferenciadamente, certo? Bom, um último fator que influencia bastante na estrutura populacional é a presença, quantidade e padrão de troca genética entre as populações. Troca genética é quando nós vamos ter fatores ou processos que alteram a frequência, tanto uma frequência gênica quanto uma frequência genotípica. E aí elas podem ser consideradas por forças evolutivas, certo? Todas as trocas genéticas elas vão promover desvios ao equilíbrio de Hardy-Weinberg. E aí, na verdade, quando a gente observa, o caso mais raro na natureza é que a gente tenha o equilíbrio de Hardy-Weinberg, porque nem sempre os genótipos têm a mesma chance de sobrevivência e, portanto, ausência de seleção. As forças evolutivas elas podem atuar com frequência, e aí nós teremos diante do cenário evolutivo, e também nem sempre os cruzamentos são aleatórios, tampouco as populações são grandes. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre trocas genéticas daqui a pouquinho na próxima aula.